gente? Vamos fazer o exercício 14.03, só para contextualizar, que é um exercício bem simples. O dióxido de nitrogênio, NO2, gás de coloração castanha, dimeriza-se formando o tetróxido de dinitrogênio, que é o N2O4. Gás incolor, de acordo com a reação representada pela seguinte equação. Vamos lá. 2NO2 dando N2O4. Todos gasosos, tá? Monitorando o andamento dessa reação por meio da medida da concentração do NO2 em função do tempo, obtiveram-se os seguintes resultados. Concentração do NO2, que está em mol por litro, 0,5, 0,3, 0,2 e 0,15. E aqui o tempo, que nesse caso está em segundos. 0, 60 segundos, 120 segundos e 180 segundos. Então, claramente a gente percebe aqui que se trata de um reagente, né? A gente já sabia pela reação, mas a gente percebe que se trata de um reagente porque conforme está passando o tempo, está diminuindo a concentração. Outra coisa, aqui ele vai pedir para você calcular a velocidade de consumo do NO2 em mol por litro por minuto, nos primeiros 2 minutos. Então, 2 minutos é aqui, né? Aqui é 2 minutos. Nos primeiros 2 minutos é daqui até aqui. É essa velocidade que ele quer que você calcule. A velocidade de consumo do NO2, que é esse que ele deu a tabela aqui. Então, é só calcular. Velocidade média é a variação da concentração, que nesse caso é concentração, né? A quantidade que ele está dando é em concentração, dividido pela variação do tempo. Final menos inicial sempre, né? Então, a concentração final é 0,2, a inicial é 0,5. Então, é 0,2 menos 0,5, dividido pela variação do tempo, que daí aqui ele pediu nos primeiros 2 minutos, né? Então, é 2 menos 0. Eu tenho que substituir 2 menos 0 e não 120 menos 0, porque as respostas que ele está me dando está em mol por litro por minuto. Então, eu tenho que colocar em minutos, tá bom? E aí, para a velocidade não dar negativa, isso aqui é em módulo, né? Então, a velocidade média vai dar quanto? 0,2 menos 0,5 vai dar menos 0,3. Dentro do módulo, 0,3 dividido por 2, 0,15. E a unidade? Aqui em cima era mol por litro e embaixo, minuto. Mol por litro por minuto. Que isso aqui dá para escrever assim também, né? Mol, litro na menos 1, minuto na menos 1. Que é como ele dá a resposta ali, né? Letra B. Tudo bem? Bem simples, só para a gente contextualizar aqui. Agora vamos fazer o exercício 4, que daí é de leitura de gráfico. Deixa eu pegar alguma coisa para segurar. No exercício 4, ele diz assim: a reação da decomposição da água oxigenada, solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, aquoso, né? Pode ser representada pela seguinte equação: decomposição da água oxigenada. Então, a água oxigenada é o reagente, né? H2O2, 2 mols de H2O2 aquoso, está sendo decomposto. Então, no que ele se transforma? Em água, 2 mols de água líquida e em oxigênio. Em oxigênio que é gasoso.
E aí, diz assim, o estudo cinético dessa reação está no gráfico a seguir. Daí vocês peguem o gráfico de vocês para eu não precisar ficar desenhando, tá? Aí ele pede a velocidade média de consumo do H2O2 no intervalo de 1 a 4 minutos. Daí você vai lá no gráfico e faz a leitura da concentração. No tempo de 1 minuto você vai achar a quantidade em mols, 1, né? 1 minuto, vai lá na curva e encontra que a quantidade em mols é 1. E para 4 minutos, você vai lá na curva e encontra que a quantidade em mols é 0,25. Então, como vai ficar isso aqui? Para 1 minuto, você foi lá no gráfico e leu que a quantidade em mols era 1 mol. E para 4 minutos, você foi lá no gráfico e leu que a quantidade em mols era 0,25. E aí é só calcular, tá bom? Aqui a gente sabe também que é um reagente, porque a quantidade está diminuindo com o tempo, né? Então essa velocidade aqui, se não colocar o módulo, ela daria negativa. Mas como a gente vai colocar o módulo, não vai dar, né? Então a velocidade média aqui é concentração final menos inicial, que nesse caso não é concentração, né? Não é mol por litro, é só mols, mas a quantidade final menos a inicial, que é 0,25 menos 1, dividido pelo tempo final menos inicial, 4 menos 1. E aí aqui em cima, coloca em módulo. E quanto vai dar isso aqui? 0,25 menos 1 dá menos 0,75. Dentro do módulo, 0,75. Dividido por 4 menos 1, que dá 3. Então, fazendo essa divisão aqui, eu encontro 0,25. Em qual unidade? Aqui em cima estava mol e aqui embaixo estava minuto. Então, mol por minuto. Ou mol minuto na menos 1, né? Porque ele é o denominador. Tudo bem? Que é a letra C. Vamos fazer o exercício 14.05. Deixa eu desenhar esse gráfico aqui. Não vou desenhar exatamente como ele está ali, mas só para vocês entenderem melhor, tá? Aqui é número de mols e aqui é o tempo. E a reação é representada pela equação seguinte: 2NH3 dando N2 mais 3 de H2. Essa reação é muito famosa, né? É a reação do Haber-Bosch ao contrário, né? Aqui é a reação inversa do Haber-Bosch, que é aquela de produção de compostos nitrogenados a partir de nitrogênio do ar. Eles desenvolveram isso aqui na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, na verdade. O Haber foi quem fez a patente e aí o Bosch, que era o presidente da BASF, comprou a patente e melhorou o processo para produzir a amônia, que é o NH3, a partir de nitrogênio atmosférico.
E isso foi uma revolução na época, porque produzir amônia era uma coisa muito cara e a amônia fazia parte de todos os explosivos de guerra, no caso, né? Então, eles fizeram uma coisa incrível, mas muito moralmente questionável, porque a guerra durou muito mais tempo, porque a Alemanha conseguiu produzir a amônia de uma forma muito mais barata. E aí eles conseguiam produzir explosivos de uma forma mais barata. Claro que teve seu lado bom também, eles perceberam que a amônia é um fertilizante, né, nitrogenado. Então eles conseguiram produzir uma quantidade maior de alimentos também, que favoreceu o mundo inteiro. Mas a Segunda Guerra Mundial durou muito mais tempo por causa desse processo aqui do Haber-Bosch. Tudo bem, foi um avanço incrível para a química, mas moralmente questionável. Vamos voltar para o nosso exercício aqui. Então vamos lá, ele está querendo saber: assinale a alternativa que relaciona corretamente a substância com a respectiva curva. Aqui, a amônia, que é o NH3, é o único reagente. Então a gente já sabe que o NH3 é a curva Z, né? Porque é o único que está diminuindo com o tempo. Então o NH3 é a curva Z. E aí a gente tem duas curvas de produto, uma é a Y, outra é a X. E uma delas aumenta com o tempo muito menos do que a outra, que é a Y. A Y aumenta muito menos. E aí a gente percebe que ela é esse N2 aqui, ó, porque ó, a estequiometria aqui, a estequiometria do H2 é maior do que a do N2, então a velocidade dele também vai ser maior. Vai aumentar mais a velocidade com o tempo, então vai produzir mais número de mols com o tempo. Então essa curva Y aqui é do N2. E essa curva X, que aumenta bastante, é do H2. Então acaba ficando a letra D, tudo bem? Só pra gente perceber. Vamos fazer o 11 agora. 14.11. Um fogão de cozinha consome 134,4 litros de metano por hora, medidos na CNPP. Vamos lá. Nas mesmas condições, a velocidade de formação de dióxido de carbono, resultante da combustão completa do metano, é... Eu achei engraçado esse exercício, porque existem exercícios de aprofundamento que são muito mais fáceis do que esse, porque aqui você precisa montar a equação. Você tem que perceber que é uma combustão e é a combustão do metano, né? Ele está falando ali, resultante da combustão completa do metano. Então, como que é combustão e como que é o metano? O metano é o CH4, lá da química orgânica, né? É um hidrocarboneto, um alcano, né? E a combustão, como que acontece? É uma reação básica, né? Reação com oxigênio para produzir CO2 e para produzir água. Então, agora a gente tem que balancear essa equação aqui. Aqui a gente tem um carbono, 2 oxigênios, ali a gente tem 3 oxigênios. Vamos ver os hidrogênios. Aqui tem 4 e aqui tem 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Daí, agora eu fiquei com 4 hidrogênios. Eu tenho 2 oxigênios, com mais 2 aqui, fica 4. Então, aqui eu tenho só 2, vou colocar um 2 aqui na frente. E agora balanceou, né? Então, essa equação está balanceada. E aí ele falou que o fogão de cozinha consome 134,4 litros de metano por hora. 134,4 litros por hora. E ele quer saber a velocidade de formação do dióxido de carbono, que é esse aqui, tá? Ele quer saber a velocidade de formação daquele. Então, como eu só tenho dados do metano, eu calculo a velocidade do metano e aí depois eu comparo a estequiometria. No caso aqui vai ser a mesma, né? Porque a reação do metano com o dióxido de carbono é 1:1. Então, se eu calcular a velocidade do metano, eu vou saber que a do dióxido de carbono é a mesma, tá? E aí ele deu várias alternativas ali
Algumas estão em moléculas por hora, outras em mol por hora, outras em litro por hora. Litros por hora não é, tá errado ali a letra D, né? Porque ali deu a alternativa 22,4 e a gente sabe que é 134,4 litros por hora a velocidade do CO2. Então a letra D já está eliminada. Eu vou calcular agora em mol, porque a gente sabe que na CNTP 1 mol tem 22,4 litros. 1 mol tem 22,4 litros, isso aqui é tabelado. E como a gente tem 134,4 litros de metano, quantos mols vai dar? E isso aqui eu vou encontrar que dá 6 mol. Então isso aqui é a mesma coisa que 6 mol por hora. E se eu sei que a velocidade do metano é 6 mol por hora, eu vou saber que a do dióxido de carbono também é 6 mol por hora por causa da estequiometria 1 para 1, tá bom? Então eu já encontrei ali que é a letra E. A de moléculas, se eu não conseguisse encontrar um resultado correto aqui, moléculas, 1 mol é 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, né? Então eu teria, como eu tenho 6 mols, eu teria 36 vezes 10 na 23 aproximadamente, né? Moléculas. Então não tem nenhuma alternativa ali que diz isso aí também. Tranquilo? Então essa aqui é a letra E. Qualquer dúvida que ficar, vocês me perguntam depois, tá? Exercício 14.12. Numa experiência, a reação de formação da amônia a partir do N2 do H2, de novo, síntese de Haber-Bosch, está ocorrendo com um consumo de 12 mols de nitrogênio a cada 120 segundos. Tá bom. Então, é a reação de produção da amônia a partir do N2 e do H2, dando NH3. Essa aqui é uma síntese que vocês seria interessante que soubessem de cabeça, para não ficar perdendo tempo balanceando. Porque, ó, N2, então coloca um 2 ali na frente, daí eu fico com 6 hidrogênios, então eu tenho que colocar um 3 aqui na frente. Mas ela é muito famosa. N2 mais 3 de H2 dando 2 NH3. Você vai ver ela em vários momentos, tá bom? Então, ele me falou que a reação de formação de amônia está ocorrendo com um consumo de 12 mols de nitrogênio a cada 120 segundos. Então, aqui a velocidade é 12 mol por 120 segundos. 120 segundos. Mas as minhas respostas ali embaixo estão em mols por minuto, né? Então, eu já vou trocar aqui esses 120 segundos por 2 minutos. Então, isso aqui dá 6 mol por minuto. 6 mols por minuto. Certo? Mas o que ele está me pedindo é a velocidade de consumo de hidrogênio. E eu tenho a do nitrogênio. Calculei a de consumo do nitrogênio e eu quero a do hidrogênio. Então, eu olho para a estequiometria. A estequiometria é 1 para 3, né? Então, o do hidrogênio é 3 vezes essa aqui, que é a do nitrogênio. Então, aqui para o hidrogênio vai ser 3, para o H2 vai ser 3 vezes a velocidade do nitrogênio, 6 mol por minuto, que vai dar 18 mols por minuto. Tá bom? Que é a letra C. Beleza? Vamos fazer um outro agora, que é o 14.15 da UFPR. Ele diz assim: a velocidade da reação AA mais BB dando CC mais DD. AA mais BB dando CC mais DD. É como se isso aqui fosse o coeficiente estequiométrico, né? Pode ser definida pela expressão 1 a seguir, que é essa aqui, ó.
velocidade média é igual a menos 1 sobre A, que multiplica delta da concentração de A dividido por ΔT, que é igual a menos 1 sobre V, que multiplica delta da concentração de B dividido por ΔT, que é igual a 1 sobre C, delta da concentração de C dividido por ΔT, que é igual a 1 sobre D, que multiplica delta da concentração de D dividido por ΔT. Beleza? E aí, percebam que aqui na frente dos reagentes tem um sinal negativo justamente para a velocidade da positiva, né? Porque eles são reagentes e estão sendo consumidos. E aí, ele está falando da velocidade da reação. Então, isso aqui é um conteúdo, é uma dedução de fórmula. Ele deduziu a fórmula aqui para vocês. Porque quando você quer saber a velocidade da reação e não simplesmente daquele componente, você tem que dividir aquela velocidade pelo coeficiente estequiométrico do reagente, do componente que você tem que estar calculando a velocidade. Que daí você sabe a velocidade da reação, tá? E qualquer uma delas que você usar vai dar a mesma coisa, mas a velocidade da reação tem que ser calculada dividindo pelo coeficiente daquele reagente ou produto que você está calculando a velocidade, tá bom? Considere agora a reação de decomposição da água oxigenada, 2H2O2, dando 2H2O mais O2. A tabela abaixo fornece as concentrações em mol por litro da água oxigenada em função do tempo da reação. Então, o tempo está em minutos e a concentração do H2O2 está em mol por litro. Os tempos é 0, 10, 20 e 30. E as concentrações são 0,8, 0,5, 0,3 e 0,2. Diminuindo, né? Diminuindo porque é um reagente que está sendo consumido, água oxigenada, né? Aí ele faz várias afirmações. Com base nas informações acima, podemos afirmar que estão corretas, pode ser mais de uma, tá? Letra A. A velocidade média da reação é constante em todos os intervalos de tempo considerados. Bom, vamos ver. A gente pega aqui na tabela e a gente observa que de 0 a 10 minutos diminuiu a concentração em 0,3 e de 10 a 20 minutos, que é o mesmo intervalo de tempo, diminuiu em 0,2. De cara a gente já